Senhor. Auxiliar Jefferson que nos fala, para darmos início à terceira lição da classe Discipulado, com o tema de hoje, vivendo sem acusação nem condenação. O versículo-chave de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 33, que diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos irmãos, esta lição que temos abordado temas acerca sobre vivendo as verdadeiras verdades bíblicas. Estamos hoje dando início à terceira lição. O terceiro ciclo que nos encontramos tem por tema geral vivendo as verdades bíblicas. Nas lições anteriores, estudamos sobre a Bíblia como regra de fé e prática. A lição de número 2, a beleza do perdão. E hoje, com a lição número 3, o tema vivendo sem acusação nem condenação. Convido a todos que inclinem sua cabeça, vamos dirigir uma oração para que possamos dar o início à nossa lição de hoje. Soberano Deus, querido Pai, Deus fiel e santo, Deus, nesta manhã somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Somos gratos a Ti pelo doce ar que respiramos. Somos gratos a Ti por ter chegado aqui mais uma vez para meditarmos na Tua palavra. Ó Deus querido e santo, somos gratos a Ti pela vida do nosso pastor, a sua família. Deus, somos gratos a Ti pela vida dos nossos ouvintes que estão nos assistindo nesta manhã. Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento, o conhecimento de cada um. Deus, que o Senhor possa fazer desse servo aqui que fala, Senhor, um canal de bênção para a vida de cada um que está ouvindo. Deus querido e santo, Tu és grande, Tu és fiel e poderoso. Deus, nesta manhã nós só queremos Te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possamos assim ensinar aquilo que nós aprendemos. Deus, continue conosco, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, agora iremos ler o texto bíblico em classe, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículos 6 ao 9. E logo em seguida iremos ler Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao versículo de número 5. Romanos 5 e 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 5 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amados irmãos, o intuito desta lição de hoje é para que nós venhamos passar para os irmãos o que o sentimento de culpa faz na vida de uma pessoa e como ela pode reagir. Também temos o dever de explicar os motivos que levam as nossas consciências a nos acusar de nossos erros. Também devemos valorizar o que a palavra de Deus nos diz acerca do perdão de nossos pecados e da certeza de uma vida sem condenação diante de Deus. Pois, como foi falado aqui no capítulo 8, versículo 1 do livro de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados irmãos, é bem certo deixarmos claro aqui que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Um dos temas a ser abordado aqui nesta lição, será acerca da consciência que nos acusa, do sentimento de culpa que nos cercam e dos sentimentos de tristezas e incerteza que nos fazem parar ou até mesmo desistir da caminhada. Mas nesta manhã, venhamos aqui como servos de Deus para que nós possamos entender a grandeza e a beleza do perdão de Deus, como vimos na aula anterior, a lição de número 2. Amados irmãos, também é por certo deixar claro aqui que iremos aprender sobre como devemos aliviar o jugo da culpa. Também devemos aprender uma vida sem condenação, que é o tópico de número 2, e o tópico de número 3, uma vida sem acusação. Desde já, eu vos convido para darmos início à nossa introdução. Diz assim: uma das coisas que a salvação em Cristo propicia ao pecador arrependido é o perdão de todos os pecados. Isso já vimos na aula passada. Mas efetivamente, quais são as consequências do perdão em nossa vida espiritual? E a partir do perdão, quais são as minhas obrigações para com Deus e o próximo? Após receber o perdão dos nossos pecados, precisamos aprender a viver uma existência livre do senso de acusação e condenação. É isso que veremos nesta aula de hoje. Amados irmãos, na lição anterior, nós falamos sobre a beleza do perdão. Vimos que fomos agora formados, vimos que fomos regenerados, vimos que quando recebemos o perdão de Deus, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Estou perdoado, estamos perdoados, e agora o que nos resta? É saber aproveitar e viver a bondade perfeita de Deus. Pois, como bem sabemos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para que o homem não é para que o homem se corrompa, para que o homem decaia. A vontade de Deus para com o homem é que o homem se regenere, volte às suas primícias, volte ao seu antigo ser, que até então Adão, quando pecou, a Bíblia diz que pela desobediência de todos foram feitos pecadores. Mas agora, abandonando nós, o nosso velho eu, como dizem alguns pregadores, o Adão que existe em nós, abandonando as velhas obras, agora se fazendo-se novo, nascendo de novo, como disse Cristo Jesus, não do ventre da sua mãe, mas nascendo de novo da água e do Espírito, tendo um espírito novo, um espírito restaurado, um espírito agora contrito, que possa clamar cada vez mais pela presença de Deus. Mas isso entenderemos, que viver sem condenação e sem culpa, isso nos traz a ideia de que devemos estar sempre voltados à cruz, voltado a Cristo, lembrando sempre que eu era culpado, que eu fui culpado, mas Cristo fez culpado por mim, por você, carregando os nossos pecados. Eu e você éramos malditos desde o princípio, estávamos já com a nossa sentença, estávamos já condenados, mas com o perdão de Deus, dando o seu único filho, a graça nos alcançou e logo assim também o perdão. No primeiro tópico, veremos o tema aliviando o jugo da culpa. O primeiro subtópico diz assim: definindo a culpa. A culpa é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado, ou defendemos as pessoas que nos cercam com palavras ou ato. Quando fazemos algo bom, louvável e admirável, temos um sentimento de alegria, de realização e de aceitação. A culpa é algo que nos traz um remorso. Quando fazemos algo bom, vem um sentimento de alegria, mas quando fazemos alguma coisa que sabemos ser errado pela sociedade e também para com o nosso Deus, quando cometemos algum delito, sabendo nós que é errado,
A nossa consciência produz um sentimento de culpa, nos apontando o erro, dizendo isto é errado, você está errado. E muitas das vezes o que nós reconhecemos é o que? É a tristeza profunda na alma, é um buraco, é um vazio enorme em nossos corações, pois pensamos ser falhos demais para poder acertar. O erro do homem é não saber que é capaz de cometer o acerto, que é capaz de acertar também. O homem hoje em dia, ele reconhece mais, ele olha mais para o seu erro do que para o seu pecado. Porém, o homem não reconhece o seu erro, o homem não reconhece o seu pecado, o homem está apenas olhando os seus acertos, e isso faz com que o homem esteja se afundando cada vez mais na sua negligência espiritual. Sentimento de culpa pode fazer conosco, pode nos atingir quando fazemos algo que é reprovável ou pecaminoso, ou mesmo quando deixamos de fazer o que sabíamos ser o certo. Muitas pessoas, quando acometidas por esse sentimento, tomam a firme atitude de não mais fazer o que as deixou naquele estado. Outras pessoas justificam o que fizeram, outras pessoas buscam para si argumentos de defesa, outras pessoas sentem-se tão culpadas que são consumidas por esse sentimento, fechando-se para o mundo, para outras pessoas e até para Deus. Há pessoas que, envolvidas em sentimento de culpa, decidem dar cabo de sua própria vida, esquecendo que em Deus há esperança e perdão. Irmãos, o sentimento de culpa, ele faz com que pessoas se afastem de outras pessoas, se isolem em um próprio mundo, se isolem em uma caixa, se isolem, se tranquem nesta caixa e não queiram mais contato com ninguém. Se fecham de outras pessoas. Uma pessoa que tem esse sentimento de culpa, que é frustrado, uma pessoa pode até se dizer uma pessoa depressiva, uma pessoa que se isola de todos, mas um erro maior que ela comete não é somente se isolar do próximo, não é somente se isolar daqueles que a cercam, não, é querer também se isolar do próprio Deus, sem querer um contato, sem querer ter uma proximidade, uma intimidade, uma comunhão com Deus. Essas pessoas com esse sentimento de culpa se sentem tão culpados a ponto de pensarem que Deus não pode as perdoar. Essas pessoas com esse sentimento de culpa, amados irmãos, elas podem se fechar de uma tal forma que podem até pensar em tirar suas próprias vidas. Essa pessoa que envolvida com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de que sou culpado, não posso ser perdoado. Vimos na lição anterior que não há ser humano nenhum que o perdão de Deus não possa alcançar. Vimos na lição anterior que o amor de Deus para com a humanidade é grande, pois esse amor abrange toda a humanidade, abrange todo o universo humano, todo aquele. Nós vimos também na lição anterior que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, imagina um recipiente cheio com água podre, água de esgoto. Imagina esse recipiente muito pequeno, um recipiente pequeno, porém cheio de água suja. Agora imagine em cima dele um recipiente muito maior, com águas claras, águas limpas. Imagine que esse recipiente de cima está derrubando águas novas nesse recipiente com água suja. Agora imagine, enquanto mais o volume de água for descendo neste recipiente menor, esse recipiente irá transbordar, ou seja, a água suja que está no recipiente irá sair e a nova irá entrar. É isso que a graça de Deus nos faz. O pecado estava em nós, que somos esse recipiente vazio. O pecado estava nos acumulado em nós. O pecado estava nos distanciando cada vez mais de Deus, mas o recipiente maior, que foi a graça, que é o amor de Cristo Jesus pela humanidade, foi derramado na minha e na tua vida, esvaziando assim nós do pecado e nos enchendo do seu Espírito. Esse sentimento de culpa que nos cerca, meus amados irmãos, pode nos trazer até muitas das vezes as frustrações, a depressão, podem nos trazer um vazio, mas a Bíblia nos diz que Jesus certa feita encontrou um jovem que tinha um vazio. Esse jovem tinha riquezas, esse jovem tinha muitas coisas para que ele pudesse curtir a sua vida,
Porém Deus disse: abre mão de tudo o que tu tem, entrega aos pobres e segue-me e vem até mim. Esse jovem tinha um vazio em seu coração, mas esse vazio não poderia ser preenchido com suas riquezas, não poderia ser preenchido com os amigos, não poderia ser preenchido com nada, porque esse vazio era do tamanho de Deus. Então, queridos irmãos, todo homem tem esse vazio em seu coração. Um homem é cercado por suas frustrações, pelos seus sentimentos de culpa, mas o que pode tirar isso do homem? Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra oprimir, o termo oprimido, o que é isso? É ser afligido por algo ou por alguém de uma forma grande, de uma forma vantajosa. Ou seja, quando Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, ele estava dizendo: o pecado e a culpa que te oprime, eu posso tirar isso de você. Ou seja, nesta manhã, amado irmão, o que eu tenho a te dizer é que, vindo a Cristo, esse sentimento de culpa irá sair de você, esse sentimento de que não merece o amor de Deus, esse sentimento de que é mais pecador do que os outros, esse sentimento de que não deveria existir, de que ninguém gosta de você, esse sentimento irá ser banido, porque Cristo, Deus demonstra o seu amor em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho unigênito para dar a vida por mim e por você. Como disse o profeta Isaías, ele entregou o seu Filho unigênito para que carregasse os meus pecados, para que fosse ferido, para que fosse moído. A Bíblia ainda diz, no versículo 10, 53 de Isaías, ainda diz que Deus, portanto, agradou a Deus moê-lo até fazer o enfermar. Ou seja, amados irmãos, Deus nos amou de uma forma tão tal que ele não pensou no sofrimento do seu próprio filho, mas pensou no que o filho iria fazer com aquilo, trazer de volta a humanidade outrora perdida ao rebanho, ao redil, de volta ao pasto, de volta aos braços do bom pastor. Amados irmãos, a atuação do inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas almas, ou seja, Satanás, também sabe que podemos sofrer com o sentimento de culpa. Como se não bastasse as nossas consciências nos acusando, ele também nos acusa e leva as suas acusações diante de Deus. O perdão de Deus, que é maior do que a acusação do diabo. O diabo nos acusa diariamente, está lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 10. O diabo que nos acusa de todo dia, diariamente, aos pés de Deus, mostrando os nossos erros a Deus, mostrando os nossos erros, dizendo: ele é pecador, ele é falho, assim como ele fez com Jó. Quando Deus pergunta a Satanás: tu vens de onde? Ele diz de onde vem, e Deus pergunta: observaste, vistes tu o meu servo Jó, que não há na terra homem semelhante a ele. Satanás, Deus apontou os atributos bons de Jó. Satanás quis apontar os erros, quis apontar as falhas. Satanás olhou para Deus e disse: olha, também como ele não vai te adorar se tu tem coberto ele de riquezas, a família dele é próspera. Ou seja, Satanás quis dizer a Deus que Jó só era adorador, que Jó só adorava mediante as circunstâncias. Porém, ele quebrou a cara, porque quando ele acusou a Jó, Deus sabia o servo que tinha, Deus sabia quem o servia, Deus sabia do que era capaz o servo dele. Então ele permite que Jó faça o mal, que Satanás faça o mal na vida de Jó, opere de uma forma mal na vida de Jó, porque Deus permite o mal. Então, amados irmãos, neste momento, agora você pode até estar pensando: sim, irmão Jefferson, Satanás me acusa diariamente, e o que é que faz Deus acreditar em mim? Eu vou te falar, a Bíblia também nos diz no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 2, que mesmo no livro de Apocalipse mostra o Satanás nos acusando como nosso acusador, mas no primeiro epístola do apóstolo João nos mostra um advogado, nos mostra um defensor, que é Cristo Jesus. Enquanto Satanás está indo com suas astúcias nos acusar perante Deus, Jesus Cristo está lá já à direita de Deus, pronto para nos defender, pronto para estar ali nos dando
uma mão, não, um braço amigo, pronto para nos defender daquelas artimanhas. Quando ele aponta o meu pecado, o seu pecado, Jesus do lado direito de Deus diz: mas Pai, eu sofri por ele, eu morri por ele, eu dei minha vida por ele. Então, amado irmão, neste momento que o Satanás tenta nos acusar, Jesus nos defende. E assim, é por isso que o apóstolo Paulo, em suas sábias palavras, ele disse: nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo sabia que Cristo Jesus é o advogado fiel, é Ele quem perdoou os nossos pecados e sarou a nossa terra, foi Ele quem derramou o seu sangue, assim nos purificando, deu a vida por mim e por você, para que eu e você pudéssemos se achegar outra vez a Deus. Então, amados irmãos, esse sentimento de culpa que há em você, a sua consciência lhe acusando, dizendo que você é falho, dizendo que você não é merecedor, Satanás indo ao encontro de Deus para apontar esses erros, mas lembre-se sempre, Cristo Jesus já está lá, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Cristo Jesus já está lá sendo nosso advogado. Então, amados irmãos, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Segundo tópico, uma vida sem condenação. De que tipo de condenação a Bíblia trata? A Bíblia descreve que Deus primeiramente disse a Adão que não desobedecesse. Adão fez o que Deus disse para que ele não fizesse. Mas o que a Bíblia nos ensina acerca desta condenação? Qual a condenação que tem reservada para aqueles que não obedecem a Deus? A Bíblia se refere a uma condenação que decreta nosso afastamento de Deus, uma vida cheia de pecado e um destino eterno miserável. Ou seja, esta condenação é o nos afastar da presença de Deus, é uma vida em pecado, é uma vida que cada vez mais nos afunde nesta distância de Deus, é uma condenação que nos traz um destino miserável. Todos nós temos um destino, mas cabemos a nós em vida, aqui na terra, saber qual a nossa vida eterna, se vai ser uma vida eterna de gozo, se vai ser uma vida eterna de dor e sofrimento, se vai ser uma vida eterna de prazer e alegria, ou se vai ser uma vida eterna de calamidades, de destruições em nossa vida espiritual. Amados irmãos, é esta condenação que a Bíblia se refere. Louvado seja o nome de Jesus. O que Deus fez por nós? Em Jesus, seu Filho, Deus perdoou os nossos pecados, nos trouxe a paz e nos aproximou dele. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Irmãos, a condenação, o pecado, esta culpa que nos cerca, nos afasta cada vez mais de Deus, nos leva para bem distante desse amor. Porém, Cristo Jesus, que nos resgatou, estando nós ainda longe, Ele trouxe para perto, para o regaço de Deus, para perto de Deus, para os abraços de Deus, para o amor de Deus, para o perdão de Deus. Amados irmãos, nesta manhã, o que eu venho a dizer a ti é que você é amado por Deus. Você estava longe, perdido, como aquela ovelha que estava distanciada do rebanho, era mim e era você. E naquele momento Cristo desceu e foi buscar essa ovelha e trouxe para perto do seu pastor novamente. Irmão, Deus não somente enviou seu Filho para nos salvar, Ele ainda permitiu que o seu Filho fosse morto por mim e por você. Ele não permitiu somente que Cristo, irmão Suelito, que Cristo fosse o nosso pastor. Ele também permitiu que Cristo fosse a ovelha, fosse o cordeiro que expiasse o meu e o seu pecado. Ele não somente quis que Jesus viesse salvar a humanidade, trazendo ela de volta ao rebanho como pastor. Ele disse, Jesus vai ser pastor, mas ele também vai ser a ovelha que vai ser levada muda para o matadouro. Vai ser o sangue que irá aspergir o meu e o seu pecado. Vai ser o sangue dele que será derramado naquela cruz, fazendo-se dessa igreja uma igreja vencedora, uma igreja triunfante, que irá trazer para a humanidade a vida eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Devemos andar segundo a lei do Espírito. O apóstolo Paulo
O apóstolo Paulo, ele nos trouxe uma visão geral, ele nos disse que os que andam segundo a carne, cometem os pecados da carne, mas os que andam mediante o Espírito, esses estarão vivendo de forma agradável a Deus. Paulo escreveu aos Romanos: porque os segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso significa que as pessoas que não têm a Jesus como seu Salvador e não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, existe uma grande diferença entre estar na igreja, ou seja, entre estar no templo e ser templo. Geralmente pessoas que estão no templo, que estão vindo ao templo somente para olhar, somente para admirar, somente para ouvir, geralmente essas pessoas até gostam, até almejam ter uma vida espiritual, mas alguma coisa as prendem. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, é que quando nós deixamos apenas de ir à igreja e ser a igreja, deixamos apenas de viver aqueles momentos, mas somos os momentos, somos cheios do Espírito, nesse momento seremos cheios desse Espírito de Deus. Amados, colherão um sentimento de culpa constante porque por não fazerem o que Deus ordena, pois são inclinados para as coisas carnais, para a prática do pecado. Na lição passada eu citei aqui o exemplo dos Nicolaítas, que ensinavam a doutrina de que os cristãos poderiam viver o melhor da igreja e também o melhor do mundo, que os cristãos podiam viver em congresso e também poderiam viver em festas e farras, mas o que a Bíblia nos ensina é que o cristão deve viver o melhor da igreja para ter o melhor da terra, que foi o que foi nos ensinado. Deuteronômio fala que se atentamente ouvirmos e obedecermos a Deus, Ele nos abençoará de grandes riquezas e bênçãos, tanto espirituais como também materiais. Mas sabendo nós que as materiais são atributos dados por Deus, permissivos por Ele, então pode vir ou pode não vir, mas vindo ou não vindo, temos que adorar a Deus de mesmo modo, porque Deus é aquele que nos traz a paz, a salvação e a vida eterna. Então, amados irmãos, quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amados irmãos, Cristo não somente nos salvou tirando a nossa culpa, mas também aquela cédula que nos mostrava o nosso erro, nos mostrava o nosso pecado. Ele arriscou, pregou-a na cruz e disse: Tetelestai, foi o que estava escrito, está pago, foi consumado, a dívida foi quitada. Então essa culpa que existe dentro de você será tirada hoje pelo poder do nome de Jesus, que é aquele que nos salva, nos livra de todo mal, porque Ele é aquele que nos ajuda, nos guia e nos traz a consolação. Amados irmãos, daremos um intervalo, terminamos agora o segundo tópico. Após o intervalo, durante o intervalo você ouvirá um louvor da parte de Deus, e logo após o intervalo daremos fim à nossa lição, o terceiro tópico e também a conclusão. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra o Espírito, trazendo vida.
junta aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Junta aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Terceiro tópico e a conclusão. Terceiro tópico, que é o tema Uma Vida Sem Acusação. Diz assim: a acusação de nossos pecados. Quando cometemos um erro ou crime, surge uma acusação contra nós diante dos homens. É possível que o inocente seja acusado de um crime que não tenha cometido.
Mas nenhuma pessoa pode, diante de Deus, ser acusado de um pecado que realmente não tenha cometido, pois ele é o justo juiz. Ou seja, com a justiça social aqui na terra, a justiça humana, o homem pode até pagar por um crime que ele não cometeu, porque a justiça humana ela é falha. Mas um homem nunca, jamais poderá pagar por um pecado, receberá o preço de um pecado que ele não cometeu. Jamais o homem será condenado por um pecado que ele não tenha cometido, porque Deus ele é o justo juiz. E além de ser justo juiz, ele é aquele que nos sonda e nos conhece. A Bíblia diz, o rei Davi, ele disse, o salmista Davi, ele disse que diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ou seja, o rei Davi, ele disse que diante de ti tu puseste os meus pecados, diante de ti tu vistes os meus erros e as minhas falhas. Ou seja, como aqueles pecados encobertos que são encobertos ao homem, são cobertos a Deus. O homem não pode ver o meu e o seu pecado oculto, mas Deus tem ele como se fosse na palma de sua mão, à frente dele os pecados ocultos meus e seus. Então o homem jamais pagará por um pecado que não cometeu diante de Deus, porque Deus é o justo juiz, ele sabe julgar, ele sabe decifrar, ele não, glória a Jesus, ele não precisa decifrar, porque ele já sabe, ele já viu, ele conhece as minhas e as tuas falhas, as minhas e as tuas limitações. A acusação de nossa consciência. Todos os seres humanos possuem um juiz próprio, ou seja, todo ser humano tem esse juiz interior, é o que auto se condena, é o que auto se julga. O que muitos crentes fazem hoje em dia, se autodisciplinam ao deixarem de tomar a Santa Ceia. Todo crente com esse sentimento de culpa se autodisciplina e ao invés de procurar o pastor para a reconciliação, para a confissão do seu pecado, ele simplesmente se autodisciplina a deixar de tomar a ceia, achando que de certa forma esse seu pecado será perdoado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, por bem faz certo o irmão que procura o pastor e pede a sua disciplina, pede o seu afastamento da comunhão, para que possa agora ter a reconciliação. Então, a avivalista Billy Graham disse certa vez: os sentimentos de culpa surgem quando a nossa consciência nos diz que violamos os padrões de Deus, quando pensamos de modo equivocado ter feito isso, ou quando simplesmente deixamos de satisfazer as nossas próprias expectativas ou padrões que outras pessoas definem para nós. A nossa consciência pode nos julgar pelas decisões corretas que tomamos ou pelas decisões erradas. Uma decisão errada com a certeza anula a certa. Por isso, precisamos refletir bem antes de tomarmos decisões que venham nos afastar de Deus ou nos trazer sentimento de culpa. Como já foi dito, devemos nos lembrar de que temos em Jesus o nosso defensor, aquele que intercede por nós diante de Deus quando nos arrependemos genuinamente e abandonamos aquilo que nos induz ao pecado ou à prática pecaminosa. Mas, irmãos, o que isso nos quer dizer é que devemos sim lembrar que sempre teremos um defensor, que esse defensor é Cristo Jesus, mas também devemos lembrar que esse defensor nos defenderá e nos ajudará quando nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros e também deixarmos de praticar esses erros, deixarmos o abandono do pecado, termos o abandono do pecado, que é o abandonar a falha, o não permanecer no erro, mas o ir avante, ir em frente, olhando para frente, como disse o apóstolo Paulo, olhando para as coisas que para trás ficam. Deixando de olhar para as coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, que este alvo é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo, ele bem sabido disso, ele diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu deixo de olhar para as coisas que estão no passado, eu deixo de olhar para o meu pecado, não esquecendo de onde eu vim, claro, mas deixando de olhar para o meu passado, deixando de olhar para os meus erros antigos, prosseguindo para o alvo, para novas metas e não querendo mais
o erro antigo, o erro do passado. Então, a acusação diante dos homens, diariamente alguém irá nos acusar, apontar um erro meu ou seu. Muitas das vezes esses erros que o pessoal traz são erros do passado. Ele diz, hoje fulaninho está na igreja, hoje fulaninho é crente, é irmão, é pregador, é cantor da igreja, mas só Deus sabe o que ele fez no passado. Apontam os nossos erros continuamente, apontam os erros passados, coisas que se passaram, mas o que devemos ter em mente é que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que confessou a Cristo, aquele que abandonou o seu pecado, não pode mais ser acusado pelos seus pecados antigos. Muitas das vezes o que ouvimos é, irmão, fulano agora é crente, mas antes ele matava, antes ele roubava, antes ele fumava, antes ele traficava, antes ele cometia muitos delitos e erros. A Bíblia nos ensina que estes homens que cometeram esses erros terão que pagar perante a sociedade, mas perante Cristo eles já estão perdoados, porque confessaram e deixaram as más práticas. Então, amados irmãos, a acusação diante dos homens, os homens nos acusarão sempre. O que devemos fazer é pagar pelos crimes cometidos perante a sociedade, mas tendo em vista inotavelmente que estamos perdoados em Cristo Jesus e somos agora nova criatura. A conclusão nos diz: viver sem acusação nem condenação é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. É a certeza de que o Senhor é maior do que a nossa consciência. Isso não é um precedente para que venhamos a ter uma vida desregrada e que desagrade a Deus, mas sim ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade divina. Lembremos-nos de que o perdão de Deus é maior do que a condenação. Ou seja, o perdão de Deus me alcançou, o perdão de Deus te alcançou, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, amados irmãos, dando-se a conclusão ao fim desta lição de hoje, encerraremos a live com a lição do discipulado e logo mais, eu acho que uns 10 minutos à frente, daremos já início à lição de adultos. Estamos na lição de número 4, na lição de adulto, a lição de número 4. O auxiliar Eduardo e o presbítero Suelto estarão dando a live e ensinando aos irmãos acerca do tema que será lido, que é o tema a iluminação espiritual do crente. Então, amados irmãos, neste momento estaremos dando fim a esta live. Agradeço a todos que têm nos assistido, que têm neste momento aprendido conosco acerca das verdades bíblicas. Agora eu deixo a direção do trabalho com o presbítero Suelto, ele mesmo fará o que bem lhe apraz. Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma live, que o Senhor nos concede. Queremos agradecer também a confiança do nosso pastor Everaldo Cabral, ter nos concedido essa oportunidade de estarmos aqui, falando da palavra de Deus para os amados irmãos. Você que nos assiste, compartilhe esse vídeo, Quem sabe pessoas que ainda não assistiu vão assistir, pessoas não crentes, e eu creio que essa palavra, ela está sendo plantada nos corações dos amados irmãos, e essa semente ela vai germinar, essa semente ela vai dar fruto, porque essa semente será edificadora para mim e para vocês que estão nos assistindo. Então, Deus abençoe a todos. Iremos encerrar esse trabalho, esta live, e logo após, como o nosso irmão auxiliar Jefferson mencionou, logo após iremos abordar a lição de número 4, que tem por título a iluminação espiritual do crente. Então, fique conosco, logo mais iremos iniciar outra live, e eu creio que essa também será edificadora para as suas vidas. Deus abençoe, e à noite estaremos de volta também com o nosso pastor. O nosso pastor se encontra ausente neste momento, mas ele está aí, eu creio que assistindo e intercedendo por nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Iremos orar e agradecer ao Senhor por este momento. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por este momento.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Deus, que o Senhor venha nos cobrir de graça, venha abençoar aqueles que assistem. Deus, que o Senhor venha tocar aqueles também, Senhor, alcançar aqueles que ainda não assistiu, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja revelada para eles e que através dessa palavra venham reconhecer que só o Senhor é o suficiente Salvador da sua vida, Deus. Fica conosco, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Jesus. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que disserem amém. E Deus abençoe. E agradeço por este momento.